A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém? Bom dia. Mais um dia na presença de Deus, na glória de Deus. Amém? Vamos estar trazendo aqui uma mensagem, uma palavra. E meu nome é Hércules. Eu peço que você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Ative o sininho para receber as mensagens quando eu estiver gravando. E compartilhe para que outras vidas possam ser abençoadas. Amém? Hoje eu quero estar trazendo aqui uma mensagem, uma palavra, que o nome da mensagem é Está Consumado. O sacrifício perfeito que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E eu quero compartilhar com você o texto que está em João, capítulo 4. Né? Vou ler aqui a partir do versículo 6, que é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Eu não vou me ater muito aos detalhes da história, de falar do poço, contar a história dos lugares, porque eu quero te trazer uma mensagem diferente essa manhã. Quero que Deus esteja se revelando ao seu coração e que você venha entender o sacrifício perfeito que Jesus fez por nós e que nós somos livres hoje, libertos pelo sacrifício que Ele fez e que nós podemos entrar na presença de Deus porque o sacrifício de Jesus já foi aceito por Deus. Então eu quero compartilhar com você essa mensagem, que o Senhor me capacite, que o Espírito Santo me dê a graça e que você seja quebrantado, o teu coração, o teu ouvido, para estar ouvindo e meditando nesta palavra. Amém? João 4, versículo 6. E estava ali na fonte de Jacó Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade fazer comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Até aqui. Depois eu vou ler mais um outro trecho aqui. Amém? Irmãos, essa história aqui é uma história maravilhosa. Ela por si e das maneiras que você já ouviu, é uma história incrível, né? Jesus conversando com a mulher samaritana, aonde ele se revelou quem ele era, e a mulher estava ali naquele poço, que era o poço de Jacó, que Jacó tinha deixado, né, feito aquele poço e deixado para o seu filho José, mas não é essa parte do poço em si que eu quero dizer. Aquele poço em si, ele era um lugar significava um lugar de renovação e cura espiritual. Vinham romeiros, né, peregrinos de todos os cantos daquela região ali, para poder vir naquele poço, né, que acabou se tornando um lugar de peregrinação, de adoração. Então as pessoas vinham ali. E Jesus estava indo para Jerusalém. Já estava chegada, né, já era chegada a hora do sacrifício, onde ele seria crucificado, e ele estava passando por ali. E aí ele disse para os discípulos dele que fosse pela cidade, saísse para comprar alguma coisa para comer. E estando ele ali sentado naquele poço, então veio aquela mulher que era samaritana para conversar com Jesus. É interessante dizer que Jesus, quando ele veio, nós vamos ver aqui no relato da mulher que tanto ela esperava, como o povo que ao redor esperava, os judeus esperavam, porque os judeus esperavam um rei, os religiosos esperavam um Deus que iria estar ali à frente deles, esperava o Salvador. E quando Jesus veio, amados, ele não foi aceito nem pelo sistema religioso, nem pelo sistema político. Porque os políticos imaginavam que Jesus, quando viria, ele iria ser aquele rei com toda a pompa, que ia sentar num trono ali, de ouro, vamos dizer, maravilhoso, com todas as pompas e regalias, e as demais nações da terra todas se curvariam ao povo judeu. Jesus estaria num trono e governaria simplesmente para o povo judeu. Eles seriam governados por um rei sábio, de alta
de alta patente, de alta sabedoria, de uma capacidade incrível, muito grande, seria facilmente aceito, porque estaria acompanhando ele os sinais, os prodígios e as maravilhas. Que Jesus teria muita autoridade ao falar, que seria inquestionável a liderança política de Jesus. E quando Jesus chegou e os judeus conheceram e viram que Jesus dizia que ele era o Cristo, não se aceitou como que poderia um homem daquele, um peregrino, não tinha onde parar, não tinha onde descansar a sua cabeça, não era maltrapilho, andava com uma roupa bem vestido, vamos dizer, mas não tinha nenhuma pompa de rei, não tinha nada que justificasse ser aquele homem que ia governar aqueles outros. O sistema político era fortemente preparado naquele lugar, então não aceitava um ali na condição que Jesus apresentava para dizer que era rei. O sistema religioso então era muito pior, porque todos eles queriam que Jesus fizesse milagres e maravilhas para mostrar quem era. Jesus teria que estar andando aqui provando, sendo o tempo inteiro desafiado para dizer quem ele era. Se ele era filho de Deus, que tal coisa ele fizesse. Se era filho de Deus, que tal milagre ele fizesse. E muitos milagres ele fez, muitos sinais e prodígios aconteceram, mas eles não aceitavam. E os discípulos também viveram uma situação bem interessante com Jesus. Porque quando Jesus chegou lá e falou com eles, né? Quando em Marcos 4:35, que não estava aqui na minha história, mas eu vou dizer, Jesus chegou lá e disse para eles, Marcos 4:35, naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passamos para outra margem, ou seja, eles iam pegar o barco e iam navegar até a outra margem do rio. E os discípulos, então, quando ouviram Jesus falando, vamos atravessar até a outra margem, eles já eram discípulos de Jesus, já haviam sido chamados por Jesus, já sabia quem Jesus era. E aí eles pegaram, e o que eles fizeram? Eles pegaram e disseram, né? Então o Senhor deita que nós vamos conduzir o barco. Porque de mar nós entendemos, de água nós entendemos. Pegaram e colocaram Jesus deitado. Se você ler no Evangelho de Lucas, você vai ver que eles pegaram e arrumaram almofadas para Jesus se sentir confortável. E Jesus não precisava se preocupar, porque Jesus, ele era autoridade na terra e ele era autoridade nos céus. Mas nas águas, eles eram autoridades, eles eram almirantes, eles eram pessoas tarimbadas no mar, eram pescadores, eram pessoas acostumadas a atravessar de barco para lá e para cá naquele lugar ali, conhecia, como nós costumamos dizer, na palma da mão. Quantas vezes nós nos sentimos tão suficientes naquilo que nós fazemos, que nós achamos que a presença de Deus, o socorro, o acompanhar de Deus na nossa vida é indispensável. E foi assim que os discípulos pensaram. Eles se acharam e se viram como autoridades nas águas, até que o barco que acompanhavam eles, que Jesus não chamou, começaram a afundar. E eles também começaram a afundar e perderam a carga que estavam carregando e chegaram lá e foram chamar Jesus para dizer assim, tente salvar pelo menos a tua vida, vê se corra porque o barco está afundando. Agora aqui nós vemos uma outra história, situação onde os discípulos, porque era assim que os judeus pensavam, Jesus seria só para eles, mesmo os discípulos. Quando chegou aqui, eles foram fazer compra, e quando eles voltaram, estava lá Jesus conversando com uma samaritana. Então os discípulos chegando, quando eles viram aquela cena de Jesus com aquela mulher na beira do poço, eles devem ter feito, ah meu Deus, olha o que ele está fazendo agora, será que não dá para ver que aquilo lá é uma mulher samaritana, que não é uma das nossas? Ele está conversando com a samaritana, assentado na beira do poço, e ainda pediu àquela mulher que desse água para ele beber. Não sabe ele que aquela é uma mulher de fama? Ou seja, aquela mulher era uma prostituta, aquela mulher era uma mulher desprezada, ela vivia ali perto daquele poço, num vilarejo, num bairro. Ela tinha tido 5 maridos e estava com um que agora não era marido dela. Eu vou pular essas partes e detalhes, senão a mensagem vai ficar muito comprida. Mas eles pensaram, o que está fazendo ele com uma samaritana? Porque para os discípulos também, Jesus veio para os judeus, para salvar e levar os judeus à salvação.
para levar o judeu a uma situação diferente. Mas Jesus veio, glória a Deus, irmãos, foi para todos. Veio para o judeu, como veio para os samaritanos, como veio para você que está aí ouvindo a mensagem hoje, quer que seja a sua nacionalidade, quer que você seja, Jesus veio para nós. Ele veio para os judeus, veio para os samaritanos, veio para os gentios, veio para os brasileiros, veio para qualquer outra nação. Jesus não veio exclusivamente para um povo. E isso foi difícil de ser entendido tanto no sistema político quanto no sistema religioso. Então Jesus estava conversando com aquela mulher, e o objetivo que aquela mulher foi lá, além de buscar a água, era adorar, porque ela estava preocupada em adorar, em buscar a presença de Deus. E Jesus conversando com ela, e dizia, né, o Senhor diz que não precisa, não é aqui que adora, uns dizem que é no monte, outros dizem que é no templo. E Jesus então disse para ela, aqui, né, no versículo 19, ainda do Evangelho de 4, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, e em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: Eu sou, eu, o que falo contigo. Jesus se revelou para aquela mulher. Aquela mulher queria adorar, mas existiam as regras para se adorar, tanto no monte quanto no templo. Se você pegar aquele templo lá de Coríntios, a igreja que tinha uma porta chamada Formosa, você vai ver que aquele templo era dividido em átrios. Havia ali pelo menos uns 18 átrios, não li essa parte agora, mas existia 18 átrios naquele templo. O templo não chamava, a porta era chamada Formosa, é uma outra história. Então chegava ali, as pessoas eram divididas por categorias, por classes, ou seja, os judeus estavam ali, conforme a classe social, sentavam à frente, e ali vamos dizer que se tivesse 18 repartições, irmãos, ia se sentando por importância. As pessoas eram classificadas para estar ali dentro daquele templo por importância, primeiro financeira, por nome, por quem eram, por histórias que tinham. E essa mulher aqui era desprezada no meio da própria aldeia dela, do próprio povo. Naquele tempo não existia microfone, não existia alto-falante. Você imagina o tamanho que era aquele templo. O que aquela mulher ia ouvir? O que ela ia conversar com Deus se ela não poderia falar com um homem? Porque não era permitido às mulheres tal coisa. E aqueles que estavam à frente ali eram reverenciados por quem estava ali na frente. O sistema religioso funcionava dessa maneira. Eu não sei se hoje funciona diferente, né? Mas funcionava dessa maneira. As pessoas eram classificadas e aqueles que estavam lá para trás eram os coitadinhos, né? Então, aquela mulher, da maneira que ela entrasse naquele templo, ela ia sair, ia entrar vazia, e vazia ela ia sair dali de dentro. Se ela fosse no monte, era a mesma coisa. Ela ia ter que ficar a uma certa distância, mesmo que tivesse só a tribo dela. Ela ia ter que ficar a uma distância, uma porque ela era mulher, e outra porque ela não era aceita na própria tribo que ela estava, porque ela era considerada prostituta, né? Então, a situação daquela mulher, irmãos, não era fácil, e havia regras naquele lugar. Qual era o significado do encontro de Jesus com aquela mulher? Amor e compaixão de Jesus, não só para aquela mulher, mas com todos nós, irmãos, independente de origem ou de status. Era amor e compaixão pelas vidas carentes,
Amor e compaixão pelas vidas perdidas, amor e compaixão pelas vidas necessitadas, amor e compaixão por um povo cego. Mesmo aqueles que se achavam tão importantes eram cegos. Eles não eram sem entendimentos. Era segundo o que eles imaginavam. Era de acordo com o que eles tinham na cabeça deles. Aquela mulher samaritana era um símbolo do pecado no estado natural. Ela fazia o que a natureza mandava. A vida para ela era a lei da selva. Ela teve 5 maridos e agora ela estava com um sexto que não era marido dela. Para ela tomar água, ela tinha que ir lá no poço na hora que ninguém estivesse lá pegando água. Para ela conseguir comida, ela tinha que se virar. Né? E ela então fazia o que a natureza mandava com que ela fizesse. Jesus chega lá para aquela mulher e se apresenta para ela como o Messias, como o Salvador, como Cristo, aquele que viria, aquele que era esperado. Então foi assim que ele se apresentou a ela, né? E para todos nós, para que nós conhecêssemos e fôssemos conduzidos à vida eterna, Jesus fez uma promessa para aquela mulher. Jesus fez uma promessa que era chegada a hora e já tinha chegado, em que os verdadeiros adoradores não iam precisar mais ir nos montes, não iam precisar ir nos templos, mas poderiam adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importava que os que o adorassem em espírito e em verdade. Mas para que isso acontecesse ainda, era necessário que Jesus subisse até Jerusalém, para onde ele ia ser crucificado, e assim aconteceu. Jesus saiu dali e foi para Jerusalém, onde ele foi preso e espiado. Não foi achado pecado nele, nem pelo sistema religioso, nem que queria fazer falsas acusações, nem pelo sistema político, que inclusive o rei lá disse: eu lavo minhas mãos, porque eu não vejo nele mal algum. Ele foi espiado e foi entregado para ser crucificado mesmo sendo inocente. A crucificação de Jesus era um sacrifício necessário e foi o sacrifício agradável e perfeito a Deus. Por quê? Existia naquele tempo o tabernáculo, e as pessoas, para entrar para buscar a presença de Deus, eles tinham que ter um intermediário, que no caso ali era o sacerdote. Então essa mulher e qualquer outra pessoa, qualquer um de nós, em qualquer pecado que a gente cometesse, era necessário que a gente chegasse até lá e fosse procurar um animal inocente, mas o animal não tinha entendimento. Então ia lá, se buscava, era para se caçar. Só que nos templos, aqui nessa época, aqui em volta dos templos, já existiam ali o comércio. Já existia ali um comércio. Se você precisasse de 2 pombos, já tinha os 2 pombos lá. Era só você comprar para chegar lá e levar para que o sacerdote colocasse as suas vestes. E eles não queriam entrar, irmãos. Isso é um detalhe importante. Existiam muitos sacerdotes ali, e aí o povo chegava para levar o sacrifício, para levar a oferta que era tanto de Deus quanto a parte que era do sacerdote. Aí eles apresentavam aquele animal era sacrificado, e existia um véu, e este véu separava o homem de Deus, mantinha o Deus a uma certa distância dos homens, porque Deus era santo, e a santidade de Deus com o pecado não dava certo. A pessoa, para entrar na presença de Deus, ele tinha que estar santificado, ele tinha que estar preparado, ele tinha que estar com sangue nas mãos, porque o pecado só era redimido com sangue. Então o sacerdote chegava ali, pegava aquela oferta, aqueles animais que eram levados lá, sacrificava os animais, se vestia, e é interessante dizer que eles amarravam uma corda nos pés, lançava sorte entre os sacerdotes, porque nenhum deles gostaria de entrar no templo por sã consciência, porque se o sacrifício que eles estavam levando para apresentar a Deus não fosse aceito, eles eram fulminados, eles morriam ali dentro. Então quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos ali, que tinha o véu que separava ele de Deus, e Deus ficava a uma boa distância, eles entravam lá e estavam demorando
Os demais puxavam aquela cordinha que estava amarrada no pé dele para ver se havia uma resposta. E se não houvesse uma resposta dele, naquele puxão da cordinha, eles puxavam ele lá de dentro, porque sabia, o sacrifício não havia sido aceito e aquele sacerdote que entrou ali dentro tinha sido fulminado pela presença de Deus por causa do pecado. Então eles puxavam ali. E as pessoas que tinham ido oferecer o sacrifício voltavam, ficavam desesperadas, elas permaneciam em pecado. Deus não aceitou o sacrifício delas. Né? Era assim que acontecia. Então a pessoa não entrava na presença de Deus. Ela precisava de um sacerdote. Ela precisava que alguém apresentasse os pecados dela diante de Deus, oferecendo ali os animais e o sacrifício. Quando houve a crucificação, que foi o sacrifício perfeito que Deus aceitou, né? A crucificação, Jesus ficou no ponto mais alto entre dois ladrões. E ali eu quero te contar uma história que é a origem do jogo de xadrez. Não sei se você já ouviu falar. O jogo de xadrez, a origem do jogo de xadrez. Quando havia guerra naquela região e eles viviam em guerra, então o general ele se escondia num ponto mais alto. Ninguém sabia onde o general estava escondido. E várias pessoas iam passando recados de um para outro. O jogo de xadrez nós sabemos que tem ali, né, o rei, tem a rainha, tem os bispos, cavalo, as torres e os peões. Então o general, quando ele estava num ponto alto, em cima, ele tinha uma visão do alto. Ele via quando o outro exército estava vindo atacar. Então ele pegava e só uma pessoa sabia onde o general estava escondido. Ele passava para o mensageiro: avance a torre da direita. Então ele chegava e ia passando, e a notícia chegava até aqueles que estavam ali na frente: avançar a torre! Avançava a torre. Era naturalmente que era um esquadrão de soldados, né? Era uma equipe de soldados que representava a torre. Aí ele precisava de socorro de um outro lado, e ele gritava: avance os bispos, né? Cada um andava numa direção ordenada, como é o jogo de xadrez, né? E assim por fora ia: avance os cavalos, né? Que os peões, né? Vão para a direita, os peões corram para cá, e por assim ia. E aí a guerra ia acontecendo. O general estava escondido, não só um, mas os outros generais que estavam com eles também na guerra. Quando aquele exército era vitorioso, então surgia lá no alto, onde estava escondido o general. E quando ele era vitorioso, o outro exército era derrotado, ele pegava e dizia uma palavra: está consumado. Ele era vitorioso. Aí revelava onde estava o general no alto. E aquele exército que foi vitorioso fazia festa. Havia uma grande festa daqueles soldados que tinham tido vitória. Os derrotados viam também ali a derrota e reconhecia que aquele general que estava lá na altura e se revelou era o general vitorioso naquela batalha. Jesus, quando ele foi crucificado, ele estava lá na cruz, lá no meio, na parte mais alta. Os outros dois estavam na cruz também crucificados, dois ladrões, mas estavam na parte mais baixa. Então Jesus, quando ele estava ali, aparentemente ele não era nada, e ali era zombado dele: ai, tu és Cristo, desce daí, tu és o Filho de Deus, desce daí, pede para que ele te livre. E por aí ele ia sendo zombado, tanto por judeus, como por samaritanos, como pelos poderes políticos, quanto pelos poderes religiosos, né? O sistema político e o sistema religioso. Quando Jesus deu o último suspiro, ele pegou e disse: está consumado. Revelou que ele era o general. Quando Jesus disse isso, aqueles homens todos eram acostumados à guerra, tanto os soldados quanto o outro povo que estava acostumado a conviver no meio da guerra. E eles entenderam que do ponto que Jesus estava, ele se revelou seu grande general que foi vitorioso naquela guerra, naquela batalha. A guerra, meus irmãos, ali a crucificação de Cristo teve um sentido. Ela era uma guerra física e espiritual, porque ela tinha que ser reconhecido pelos homens, pelos seres celestiais, pelo sistema político.
pelo sistema religioso e pelo inferno. Que Jesus era o general, que ele foi o grande vencedor, que o sacrifício dele era diferente dos sacrifícios, porque os animais que eram sacrificados, eles eram inocentes, mas eles não tinham entendimento. E Jesus aqui, ele foi o sacrifício perfeito. Por quê? Porque ele não pecou, ele era inocente e ele tinha entendimento. Então, quando Jesus morreu e disse, está consumado, houve terremoto, choveu torrencialmente, muitos túmulos abriram e aqueles que estavam mortos reviveram. Então os soldados que estavam ali olharam para cima e mesmo o pessoal do sistema religioso, do sistema político olharam e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eles entenderam que Jesus não era o coitado que estava ali, mas era o grande general vitorioso nesta batalha, declarada pelo céu, pelos homens, pelos anjos, pelo inferno, por quem quer que seja. Jesus foi declarado o general vitorioso. E quando isto aconteceu, o véu, como está escrito ali em Marcos, né? Eu quero ler aqui para você, Marcos, no capítulo 15, apenas o versículo 38, que diz: o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Amém? Então, quando Jesus morreu, deu o último suspiro e morreu, o véu rasgou. Jesus entrou, ascendeu por aquele lugar. O caminho ficou aberto. Quando o véu rasgou, irmãos, isso aqui é muito importante, o sentido do véu rasgado. É o reconhecimento de que Jesus era Deus. Agora, não precisava mais que fosse oferecido sacrifícios, porque o sacrifício que tinha que ser oferecido foi aceito. Era o sacrifício de Jesus. O véu rasgado significa o fim dos sacrifícios e das ofertas. Porque quando o véu se rasgou, não existia mais a necessidade de você chegar ali e levar os animais para ser sacrificados pelo sacerdote. Então já o véu estava rasgado. Então você imagina quando aquilo ali rasgou e chegou uma pessoa ali e entrou e falou, mas esse lugar agora está aqui, esse véu rasgou de alto a baixo em duas partes. Então eles poderiam entrar ali porque eles não eram mais fulminados, porque o sangue de Jesus estava sobre eles. O sangue de Jesus, irmãos, está sobre nós. O sangue de Jesus estando sobre nós, nós aceitando o sacrifício que Jesus fez por nós, nós não precisamos mais caçar animais inocentes e nem buscar outras pessoas, intermediários, que parece como um cabide de emprego. Você precisa de um intermediário, de um intercessor, você precisa de alguém que te leve lá e que você confesse e perdoe os teus pecados. Quem pode perdoar os pecados é Jesus, que levou todos os pecados nossos na cruz. Então o sangue de Jesus é sobre nós, então nós podemos entrar na presença de Deus. Ele cumpriu a promessa que ele fez para aquela mulher samaritana. E qual foi a promessa que ele fez para ela? A chegar o dia, e já é chegado, em que os verdadeiros adoradores não vão precisar ir no templo, não vão precisar nos montes, mas os verdadeiros adoradores vão poder adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você pode adorar a Deus como aquela mulher estava ali naquele poço, ela podia adorar Ele em qualquer lugar, ela não precisava mais se envergonhar, se cobrir, ficar distante, porque aonde ela estivesse e buscasse a presença de Deus, Deus estaria ouvindo ela, Deus estaria falando com ela, a presença de Deus seria com ela. Aonde quer que você esteja, você pode entrar na presença de Deus, você não precisa de terceiros para você buscar a face de Deus, porque Deus é espírito e o que importa é que os adorem, o adorem em espírito e em verdade. Então aqui Deus, Jesus cumpriu a promessa que ele fez para aquela mulher samaritana. Agora, o véu rasgado, nós podemos entrar na presença de Deus sem ser fulminados, porque o sangue
Deus, quando olha para nós, ele olha porque ele vê o sangue de Jesus sobre nós. Ele vê que o sacrifício foi perfeito. Não precisa se derramar outro, mas o sangue de Jesus é sobre nós. Então Deus vê esse sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas. Então acabou naquele tempo os intermediários para entrar na presença de Deus. Não precisava mais o sacerdote se vestir das suas vestes, talares e outras, colocar um monte de indumentárias e levar o sangue nas mãos e entrar ali no véu e ficar a certa distância de Deus. Acabou. Acabou isso daqui. Acabou. O homem agora era livre para adorar a Deus sem intermediário. Cumpriu-se a promessa de Jesus para aquela mulher. Mas o sistema religioso reagiu, né? O sistema religioso reagiu. Quando eles viram que aquilo havia acabado, e rendia-se muito ali, porque os sacerdotes tinham seus ganhos, né? Tinha as suas vidas regadas e regaladas por bens, por bênçãos, por materiais que o povo trazia. Então, o que eles fizeram? Se possível, ir lá e costurar o véu e continuar mantendo o povo às cegas e continuar enganando as pessoas. Porque se nós vemos que quando Jesus morreu, a primeira igreja, que veio ser fundada 400 e tantos anos depois, as igrejas protestantes, as igrejas, vieram ser fundadas de ano de 1600 para cá. Então, como era até aquele tempo? O que acontecia até aquele período? Né? O sistema religioso reagiu. E até hoje nós vemos, né, que as pessoas fazem muitos sacrifícios, acreditam em muitas coisas que não deveriam acreditar, por ter a facilidade de entrar na presença de Deus. Todos nós podemos entrar. Nós temos que aprender, sim. Tem que ter quem ensine a palavra, tem que ter quem leia, tem que ter quem incentive, tem que ter, sim. Mas a situação, a história mostra, a história de Jesus mostra que Jesus fez o sacrifício perfeito e que nós podemos adorar Ele em espírito e em verdade. A reação do sistema político foi a mesma coisa, porque o que eles pensaram? Esse daí, do jeito que ele fez, e Jesus ressuscitou e depois partiu, foi para a glória, mas os seus seguidores vão dominar o mundo. Nós temos que fazer alguma coisa para não permitir que este aqui partido, como se Jesus tivesse algum partido político, tomasse posse do sistema político. Nós precisamos entender e seguir a palavra de Deus, né? E não os nossos antepassados. Nós temos que entender o que Jesus nos diz, qual é a vontade dele para as nossas vidas. Amém?